Estamos no ar com os donos da bola aqui na tela da Band. Sempre a partir do 12h30 você nos acompanha, principal noticiário do futebol, dando, claro, atenção à dupla Grenal. E hoje tem jogo da dupla Grenal. O Grêmio jogando em Porto Alegre contra o São Paulo, o Internacional lá em Belo Horizonte contra o América. E você participa com a gente, manda recado, teu vídeo pelo 992 24 12 20. 992 24 12 20 é o canal para você fazer perguntas, por exemplo, para o convidado especial de hoje, Argel Fuchs, ex-jogador de Inter, Santos, Palmeiras, treinou o Internacional recentemente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Argel. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui participando do programa, né? Rever os amigos aí. Fazia tempo que eu não vi o Serginho Boas. Prazer muito grande estar aqui. Muito bom. Walter Júnior, também nosso convidado do Jornal Metro. Tudo bem, Felipe? Acho que um dia bacana com o Inter e Grêmio jogando e um dia importante. Acho que para o Grêmio, principalmente, é uma partida que pode definir a estratégia do Grêmio para o restante do ano. É briga de cachorro grande, São Paulo na Arena, hein? Sérgio Boas. É o Inter que pode ficar hoje a um ponto do líder do Campeonato Brasileiro. Tem o América Mineiro lá em Belo Horizonte, o Adilson estreando, uma grande oportunidade para o Inter encostar no Flamengo. Bem lembrado, bem lembrado. Vamos à concentração do Grêmio aqui em Porto Alegre. Simon Bianchini acompanhando essa manhã que antecede a grande partida da noite, né? Grêmio e São Paulo. Fala, Simon. 7h30 da noite, Felipe, um abraço a você, a todo mundo que está nos assistindo, falando diretamente aqui da concentração. O detalhe é o seguinte, os jogadores estão nesse momento no andar inferior aqui de onde nós estamos falando, almoçando, fazendo uma refeição. O jogo é às 7h30, depois tem a palestra do técnico Renato um pouco mais tarde, mas o Grêmio, que faz mistério total para essa partida, não liberou mais uma vez os relacionados, mas há duas certezas, 2 desfalques e 2 titulares que retornam à equipe do técnico Renato Portaluppi. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa equipe gremista e já revela alguns mistérios do Renato para essa noite. Boa, valeu. Vamos com a Central Band do Esporte, Bruno Ravazoli. Dá o teu destaque aí também, Bruno. Oi, Felipe, boa tarde. Um abraço especial no professor Argel. O Internacional entra em campo às 8 horas da noite contra o América Mineiro em Belo Horizonte. O Colorado defende invencibilidade de 10 jogos e pode terminar a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Dourado suspenso, Moledo e Wellington Silva lesionados são desfalques. Luca retorna, D'Alessandro, Damião e Jonathan Alves ficam como alternativas no banco de reservas. Esse aí fungava no teu cangote, Argel. Esse aí não deixava tu respirar como repórter. Não, Bruno, gente boa. Cara fantástico. Tivemos 11 meses de trabalho lá e ele acompanhando a gente. É um grande profissional. Agora, a qualidade do banco do Inter está... Que banco, hein, que o Internacional tá. Vamos falar do Inter daqui a pouco, então, aproveitar que o Argel também está aqui, mas vamos começar pelo Grêmio, joga mais cedo, joga aqui em Porto Alegre, e o Grêmio aposta em Jael para vencer o São Paulo. Depois da derrota no Rio de Janeiro, na última rodada, o time de Renato precisa dos 3 pontos e principalmente de uma boa atuação contra os paulistas. A última impressão é a que fica. E a má atuação contra o Vasco no Rio de Janeiro não sai da retina do torcedor gremista. É complicado porque o foco virou o jogo do Vasco. Infelizmente, foi o último jogo. O jogo que nós não jogamos bem. Bem diferente do jogo anterior. Vitória de 2-0 sobre o Atlético Mineiro. Justamente a última apresentação na Arena. Quem sabe um modelo para voltar a vencer diante do São Paulo nesta quinta-feira. O São Paulo está com 29 pontos. Está 6 na nossa frente. Então, se a gente fizer um bom jogo, focado, determinado, fazer o que o Renato pede para cada um, a gente pode ser com um grande resultado. E neste clima de saudosismo, nada melhor do que voltar ao que estava dando certo. O centroavante Jael retorna ao time titular do Grêmio, com seus 23 jogos, 5 gols e 7 assistências. Eu tenho 12 jogos como titular, tenho 7 gols, 5 gols e 7 assistências. Desses 23 que você citou, eu tenho 12 como titular, e nesses 12 eu participei de pelo menos 14, 15 gols. Números superiores ao de André, transformado em titular pelo técnico Renato, mas que por suspensão não entra em campo nesta noite. Me preparei para esse momento também, acho que todos aqui do Grêmio se preparam para esse momento. Mas Jael não é a única novidade na equipe. O zagueiro Kahneman, recuperado de uma gripe, e o volante Maicon, que cumpriu suspensão, treinaram normalmente e ficam à disposição de Renato. Retornos em boa hora. A partida contra o São Paulo pode ser um aquecimento para as decisões que virão a partir do próximo mês, com os retornos da Libertadores e Copa do Brasil. Próximo jogo do Brasileiro.
E o Grêmio não abre mão do brasileiro. Ok, não está mais aqui quem falou. Vamos refazer a frase. A ordem é vencer o São Paulo para mirar o topo do Brasileirão. Eu já quero debater o Grêmio, vamos aproveitar o Argel, o Walter Júnior, todo mundo, a gente vai debater o Tricolor. Mas antes, olha para mim. Sabe quando você está despreocupado, cabeça nas nuvens, viajando nas ideias, sabe? Eu vou te dar um choque de realidade, parceiro. Chega aqui pertinho e chega de choque. Olha só o recado. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Pois é, né? A gente tem que dizer chega. Todo mundo tem que ficar esperto com os perigos da rede elétrica. E é por isso que eu já sou um guardião da vida. E você? A gente tem que orientar as crianças e até os marmanjos a empinarem pipa em lugar aberto, como campos e praças bem longe dos postes e fios. E você, meu amigo da obra, pintor, encanador, pedreiro, eletricista, faz tudo, até marido de aluguel, enfim. Na hora de construir e reformar, nunca monte andames próximos da rede elétrica ou aproxime materiais metálicos dos fios. Sabia que não precisa nem encostar para levar choque? É só chegar perto. Então, repita comigo, chega de choque, eu sou um guardião da vida. Acesse agora chegadechoque.com.br e descubra outras dicas de segurança. Chega de Choque, uma causa da RGE e de todos nós aqui na Band, nos Donos da Bola. O Argel, Grêmio e São Paulo, briga de cachorro grande, é esse o jogo que o treinador e que os jogadores gostam de atuar, né? Esse é um jogo especial, né? Um jogo diferente. 2 candidatos a títulos. O São Paulo vem muito bem. O Grêmio também está fazendo um campeonato equilibrado. Você não pode analisar a equipe do Grêmio por uma partida. E até acho que o Grêmio não jogou assim tão mal. Mas o Vasco ganhou com um gol de chiripa, essa é a grande verdade. Depois o Renato tentou fazer uma modificação lá, mudando um pouco a equipe e acabou não dando certo. Mas o Grêmio dentro de casa é muito forte, né? É um jogo difícil, é um jogo duro, mas o fator casa prevalece, né, bastante, principalmente se o jogo fosse no Morumbi. Agora, são 2 postulantes ao título, né? Tanto o Grêmio como o próprio São Paulo. O que conseguir uma vitória dá um passo importante, né, para buscar uma coisa maior. É verdade, o Grêmio não pode se distanciar, Valtinho. É isso, eu acho que é um jogo que define bastante o futuro do Grêmio sobre como o Grêmio vai encarar o Campeonato Brasileiro daqui para diante, né? Daqui a pouco não faz muitos pontos contra o São Paulo e a Chapecoense, fica atrás dos primeiros colocados e vai começar a poupar mais gente no Brasileirão e focar na Copa do Brasil e Libertadores, que agosto é um jogo que tem 9 partidas para o Grêmio. Tem acompanhado, Boaz, o time de São Paulo com o Diego Aguirre? É um time traiçoeiro, né? E bem montado, né? Eu acompanhei o jogo contra o Corinthians, 3-0, o Reinaldo jogou um bolão, o Diego Souza está muito bem, tem jogadores qualificados, a zaga está arrumada pelo técnico Diego Aguirre, mas, como disse aí o Argel, o Grêmio tem qualidade suficiente para fazer um grande jogo hoje na Arena. É melhor para o Grêmio enfrentar adversários do mesmo porte. Eu vejo assim que o enfrentamento contra adversários da mesma qualidade é bem melhor. Vamos para a concentração do Grêmio, então, para saber mais as informações do dia, da manhã, na concentração tricolor, Simon Bianchini. Conforme eu destaquei antes, Felipe, o Renato está fazendo um jogo duro, viu? Não está liberando nem a lista dos relacionados. Ontem fechou a última atividade. O que sabemos, o que apuramos no dia de hoje? Cortez tem um edema na coxa, não joga hoje mais uma vez. Já tinha sido preservado no último final de semana no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. O André, o centroavante gremista, está suspenso, está fora da partida por conta do 3º cartão amarelo. Na vaga do André vai entrar o Jael, que até foi um dos personagens da nossa matéria. Na lateral esquerda, uma indefinição, Marcelo Oliveira ou recém-contratado Juninho Capixaba, que já possui até condição legal e está concentrado aqui no Hotel Gremista. São 2 dúvidas da equipe gremista. Bom, quem está voltando? O Maicon cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna naturalmente à equipe. E o Kahneman, que esteve gripado, volta a ficar à disposição, retorna ao sistema defensivo para formar a dupla com o Pedro Jeromel. 2 atletas vão ser reavaliados, vão fazer testes antes da partida. Léo Moura e Ramiro. Se o Léo Moura não atuar, Leonardo Gomes é uma opção. E ali na extrema pela direita, o Marinho, que até foi jogador do Argel no Vitória, também pode entrar na equipe. Provável time gremista para esse
jogo das 7h30 da noite, com Groy, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e a indefinição na lateral esquerda, ou Marcelo Oliveira ou então o Juninho Capixaba. Meio campo tendo Cícero e Maicon, Ramiro, Luan e o Everton, na frente o Jael. Esse é o provável time gremista para o jogo das 7h30, projeção de 20 mil torcedores na arena. Tá certo. Valeu, Simon Bianchini. A gente já vai debater mais Grêmio também. Vamos falar sobre a situação do Kahneman. Vamos falar de Inter. Entra em campo contra o América Mineiro. Traz o provável time do Inter aí, Bruno. Mais informações do Colorado. Bom, Felipe, o Internacional deve entrar em campo com Danilo Fernandes, Zeca, Danilo Silva, Vitor Cuesta, Iago, Charles, provável substituto de Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. Na frente, Nico Lopes, Luca e William Potker, como eu disse, D'Alessandro, Damião e Jonathan Alves ficam no banco de reservas. O Colorado não perde há 10 jogos no Campeonato Brasileiro, uma sequência de 6 vitórias e 4 empates. É interessante que o Inter subiu da 16ª para a 3ª posição nestes 10 jogos. E, inegavelmente, o time colorado passou a ser mais visado pelos adversários e o goleiro Danilo Fernandes fala exatamente sobre isso. A dificuldade, acredito eu, que aumenta sim. Nós pudemos ver aí no último jogo quanto o Ceará se fechou e buscou contra-ataque, buscou uma bola, né, no jogo todo. Mas isso faz parte, né? É natural as equipes que estão lá em cima da tabela, até com mais destaque, os adversários têm uma preocupação maior. Cada partida vai ser ainda mais complicada para a gente e basta a gente ter paciência, ter maturidade para enfrentar esses adversários que vão buscar ao máximo, né, roubar ponto da gente. Então, claro que isso é mérito, como eu volto a repetir, é mérito nosso. A gente fez isso por merecer esse respeito e a gente tem que continuar assim. Pois é, achei importante esse discurso do Danilo, porque é exatamente isso. Superou algumas expectativas da campanha do Inter nessa largada de campeonato. Eu vejo até uma certa semelhança com o que aconteceu contigo lá, Argel, em 2016, né? O Inter superou muitos adversários fortes, São Paulo, Morumbi, o Santos na Vila Belmiro, assumiu a liderança. Atlético Mineiro em casa. E aí virou vidraça. Veja bem, é diferente, né? O time do Internacional hoje é um time muito melhor do que o nosso que nós tínhamos em 2016, no caso. O time do Internacional hoje é uma equipe homogênea, bons jogadores de qualidade. Você olha para um banco, Damião, D'Alessandro, Jonathan Alves, é um banco, né? Então, os jogadores entraram muito bem, o Lucas se encaixou muito bem, o Patrick se encaixou bem. O Internacional faz um bom campeonato. E o mais importante, eu acho que é a sustentação que a diretoria deu para o trabalho do Odair. É verdade. E foi no Grenal. Se o Internacional tivesse perdido aquele Grenal, certamente o Odair não estaria mais. E o presidente deu a sustentação que precisava para a comissão técnica, para o treinador, empatou o Grenal lá na Arena, 0-0, mesmo que jogou com 90 minutos se defendendo, cada um usa as armas que tem. E aí o Internacional teve essa arrancada aí de 10 jogos, né, de buscar. Era sobreviver naquele momento. Exato. Na Arena. Até a gente brinca aqui muito no Sul, e a gente tem amigos gremistas colorados, e a pessoa diz, o Grêmio que deu vida para o Internacional. E a verdade se o Grêmio tivesse ganhado do Internacional, o Internacional deveria estar numa situação muito difícil. Aquele jogo deu confiança para a comissão técnica, né, sustentação para o trabalho do Odair, para os jogadores. E aí o Internacional pegou uma crescente, trouxe alguns jogadores, Zeca, Luca, né, esse Jonathan Alves é muito bom jogador, né, esse atacante aí, ele e o Damião. Então é um grupo bem homogêneo, tem bons jogadores de qualidade. O Internacional é um dos postulantes ao título. O Internacional tem time, tem camisa, tem tradição para brigar pelo título. Agora, cada jogo, né, tem a sua história. Não pode achar que lá contra o América é um jogo tranquilo, que não é. O América estreando o treinador, sempre quando estreia o treinador há uma motivação diferente, o Sérgio sabe disso. E o América daqui a pouco complica, tem lá a lei do ex, daqui a pouco o Rafael Moura vai querer jogar. Então o futebol hoje, agora a gente está vendo alguns resultados aí no Campeonato Brasileiro que vai começar a dizer assim, por exemplo, ontem ninguém imaginava que o Fluminense ganharia dos Palmeiras. E até a vitória do Corinthians da maneira que foi. A vitória do Corinthians também, né? O Cruzeiro está bem arrumadinho. O Walter, eu estava até comentando o seguinte, antes do programa com o Walter Júnior, o Inter já passou pela Vila Belmiro e venceu. O Flamengo, que é candidato ao título, foi à Vila Belmiro e não venceu. É verdade. O Inter passou pelo Morumbi contra o São Paulo, não ganhou, mas não perdeu. O Corinthians perdeu no Morumbi. Mas deixa eu colocar aqui para o Argel, a gente vai colocar na tela a tabela de classificação de 2016. Eu tracei o paralelo da campanha de 2016 com o Argel.
aonde o Inter estava quando o Argel acabou deixando o cargo? Eu vou ser sincero contigo, pode botar na tabela aí, Argel. O Paulo Nós éramos Pires. nono colocado quando a gente saiu. O Inter era o nono, 20 pontos e estava próximo, 3 pontos do 3 G4. pontos do G4. Eu vou ser sincero contigo, Argel. A gente já falou aqui em 2016 inteiro, eu não me agradava a maneira que o Inter jogava, mas resultado tu tinhas. Olha, veja bem, futebol é muito difícil você ter resultado. Quem é que hoje no Brasil tem resultado de exibição? O Palmeiras tem resultado da exibição? Não. A Copa do Mundo, a França não encheu os olhos, a gente está olhando a vitória contra o São Paulo. Eu até acho, gol do Sacha, eu até acho que a França... Desculpa, Argel, hoje no futebol brasileiro ninguém está jogando nada de excepcional. O treinador hoje precisa resultado. Qualquer treinador do futebol brasileiro que perca 3, 4 jogos... Isso é um pouco da cultura nossa. Isso também. aqui não vai mudar nunca. Perder 4 jogos seguidos, 3 jogos seguidos, no Internacional, no Grêmio, no Palmeiras, no Santos, no Corinthians. Ou o Roger. O Roger. O Roger ainda até tiveram paciência com o Roger. Porque ele perdeu um título em casa para o maior rival lá, que é o Corinthians. E eu joguei no Palmeiras 99, 2000. Você pode perder para todo mundo, menos para o Corinthians. Isso é uma desgraça para o torcedor. Então, que planejamento que tem? Então, se fala em planejamento, nosso projeto, projeto, isso e aquilo. Não tem isso. Precisa de resultado. Por isso que a gente chega na Copa do Mundo e a gente não vai. Porque a gente precisa de resultado na Copa do Mundo. Não adianta nós ter jogado bem. Nós jogamos bem. Em 94 nós não jogamos bem e fomos campeões. Depois de 20 anos. Exibição. Claro que é bom para o futebol. E o treinador trabalha isso. E esse é o desafio do treinador. Você aliar desempenho com resultado. Agora, o treinador, o que ele se preocupa? Ele se preocupa em garantir o emprego dele. Então, ele precisa de quê? De resultado. E só troca treinador quando não tem resultado. Você perde 3, 4 jogos, vai trocar, não tem como. Em 2016, até a 11ª rodada, a gente era líder do Campeonato Brasileiro. Verdade. Ganhamos do Santos na Vila, ganhamos no Morumbi, do São Paulo, ganhamos do Atlético Mineiro aqui. Só que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Então ele muda. O time que começa mal, o São Paulo começou mal, muito mal o campeonato. Aí se ajeitou. Então são 38 rodadas. Você precisa ter um grupo homogêneo, precisa ter plantel. O Internacional tem plantel. 2016, tu acha que não faltava peça? É só ver a folha de 2016. A folha de 2016 era 6 milhões. E a folha de hoje é 12, é o dobro. Então, para você ter qualidade, você precisa gastar. Precisa ter grana, precisa ter dinheiro. E em 2016, o projeto era apostar nos garotos. Até o Bruno trouxe o último jogo nosso contra o América Mineiro, que nós ganhamos aqui 3-1. Era Ailo, Andrigo, Ferrares, Alan Costa, só garotos. Diferente de hoje. Hoje o Internacional tem um time cascudo. Vamos chamar o Bruno então, traz essa escalação aí do Inter que venceu o América Mineiro, o Inter do Argel. Vamos lá então, Felipe. Danilo Fernandes, William, Alan Costa, Hernando e Arthur, Fernando Bob, Fabinho, Gustavo Ferrares, Alex e Vitinho. Na frente o Ailon. Inter venceu 3-1 o América no Beira-Rio, 2 do Ailon e 1 do zagueiro Hernando. O Ailon que tá lá agora, no América. Tá no América. Acho que até se lesionou, né? Fraturou o braço. Mas tá lá. Era um time de garotos. Quem é que era experiente nesse time? É verdade. O Alex. O Alex? Mas já tava numa situação decadente, né? Tem toda a razão. Carreira. O Alex era o carro-chefe. Vamos rodar uma pergunta. Tem uma pergunta no nosso WhatsApp. O Argel vai matutar sobre ela e vai responder depois do intervalo. Mas roda aí, no nosso WhatsApp. Opa, tudo bom? Aqui é o Jonathan Encantado. Teria uma pergunta para fazer pro Argel. Eu queria saber dele se ele treinaria o Grêmio. Tá bom? Valeu, abraço. Tem que pensar nessa pergunta. Depois tu responde. Então, depois do intervalo, já voltamos com mais os donos da bola. Essa é a pergunta que eu mais respondo. Mais os donos da bola aqui na tela da Band. Quero mandar um abraço para o Ronaldo Gonçalves, nosso telespectador, está sempre nos acompanhando. Aquele abraço. Falando em telespectador, roda de novo a pergunta aí para o Argel. Quero a resposta dele agora. Tudo bom? Aqui é o Jonathan Encantado. Teria uma pergunta para fazer para o Argel. Eu queria saber dele se ele treinaria o Grêmio. Tá bom? Valeu, abraço. Nunca ouviu essa, Argel? Essa pergunta que a gente mais responde. Jonathan, nome de craque, hein? Jonathan Alves. Acho que é impossível eu trabalhar no Grêmio. A gente tem um respeito muito grande pelo Grêmio, mas eu tenho uma identificação com o Internacional muito grande. E é a mesma coisa que você vê o Renato Gaúcho trabalhar no Internacional. Então, eu sempre fui um cara frontal, aberto, nunca fugi da pergunta. Nem eu vou querer trabalhar no Grêmio, nem o Grêmio vai me querer. Houve uma época em 2015, se comentou bastante, mas depois da minha vinda para o Internacional, né, de a gente estar no Internacional lá quase um ano, trabalhamos 11 meses no Internacional,
aflorou ainda mais a minha identificação. E não adianta, aqui no Rio Grande do Sul, ou você é vermelho ou você é azul. E eu sou vermelho até porque comecei nesse clube, que me deu todas as condições para ser jogador profissional. Tive a honra de voltar como treinador, né, de ganhar 2 títulos com esse clube. Depois que a gente saiu de lá, né, a gente não conseguiu comemorar um título ainda. Quem sabe a gente consiga aí comemorar o Campeonato Brasileiro. Tá certo. Vamos para a concentração do Grêmio, mais informação de tricolor. Aliás, a gente está recebendo o Argel, que foi zagueiro, tem informação de um zagueiro do Grêmio, Simon Bianchini. Aliás, essa informação que surgiu na semana passada e o Grêmio tratou como uma especulação e praticamente é descartado uma proposta do futebol italiano pelo Walter Kahneman. Pois bem, Felipe, ontem a informação foi confirmada. Veio da Itália que o Cagliari teria feito uma oferta de 3 milhões de euros pelo zagueiro Walter Kahneman. Pois bem, chequei com o próprio presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que confirma a proposta e já confirma que o Grêmio também a rejeitou, porque os valores eram baixos e o Grêmio não pensa na liberação do defensor. Inclusive, ontem o Alberto Guerra confirmou no ar na Rádio Bandeirantes tal situação. O Grêmio já está preparando uma oferta para renovar o contrato de Walter Kahneman, que já tinha sido renovado no final do ano passado, em meio à disputa do Mundial de Clubes. Mas o Grêmio quer aumentar o salário do jogador e também o vínculo atual do atleta que vai até 2020. O Grêmio quer valorizar ainda mais Walter Kahneman, que retorna hoje à equipe titular. O que interessa é que a notícia ela era verídica, a informação existia, ninguém inventou isso aí para prejudicar o Grêmio. A proposta realmente Mas que da cara Itália de chegou, pau né? essa proposta aí do Cagliari, né? 3 milhões de euros? 13 milhões de reais. 13 milhões de reais dá, mais ou menos. Péssima proposta. E para o Cagliari para lutar para não cair. Seria ruim para o Kahneman e péssimo para o Grêmio o negócio, perdeu o zagueiro titular. Vamos com informações do América Mineiro. Bruno Ravazoli traz o time do América, que tem novo treinador. Pois é, Felipe, o América Mineiro é 17º colocado no Campeonato Brasileiro, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, não vence há 5 rodadas, a última vitória foi no dia 3 de junho contra o Atlético Paranaense na 9ª rodada. Na última terça-feira, Ricardo Drubes, que voltou a ser diretor de futebol, e o Coelho anunciou Adilson Batista, ex-treinador de Grêmio e Cruzeiro. Passa aqui, antes de nós ouvirmos uma resposta do Adilson Batista, o time do América Mineiro, com vários jogadores experientes. João Ricardo, Aderlan Messias, Matheus Ferraz e Giovani, Leandro Donizete, Juninho, Wesley, Christian, Gerson Magrão, na frente o Rafael Moura. Agora a gente ouve uma resposta aí do Adilson Batista, técnico do Coelho, falando sobre o desafio de assumir um time que está lá embaixo, na rabeira da tabela. Eu vou vivenciar jogo a jogo. Eu vou vivenciar o Internacional, consumir o América, para que a gente consiga realizar aquilo que eu tenho em mente e passar para a diretoria que acreditou no potencial, no trabalho, na experiência. Tem que ter organização. Sem organização, eu penso que as coisas pioram. Então, a gente precisa estar bem concentrado e organizado para sair da situação. Tomara que o América Mineiro tenha um novo treinador, mas não tenha ativo na vida dele nessa noite contra o Internacional. Você quer estar mais confiante, ter mais vontade entre 4 paredes, parceiro? O ativo é o estimulante mais vendido do Brasil. É ou não é, Rafael? É verdade, certo? Felipe. Tudo certo, o mais vendido no Brasil. O ativo tem a fórmula perfeita que vai reacender a chama e garantir momentos prazerosos e intensos na sua vida sexual. Como é que tá a tua vida sexual? Prático. Tá boa, né? A minha também. Prático, eficiente, ele age no seu corpo por vários dias e é indicado para homens de todas as idades, dos 20 até os 80 anos. Telefone na tela, o recado é diário aqui na Band, 0800 601 0700. E atenção, aproveite nosso descontão de final do mês. Parcelinha mínima desse tamanho, cabe no teu bolso. Primeiro pagamento só lá para setembro. Então compra, conhece, faz o efeito no organismo e vai pagar só lá em setembro. Entrega totalmente sigilosa e gratuita para todo o estado. E tem presente em dobro, hein? Na compra dos nossos combos especiais, parcela em até 10 vezes sem juros. Então não perde tempo, meu amigo. 0800 601 0700 para dar uma ativada na tua vida sexual. Deixa que eu repito o telefone. 0800 601 0700. Apimente a tua vida a 2 com Ativa e fique na Ativa. Sempre o telefone está aqui embaixo, não perde essa oportunidade. Vamos voltar com o papo aqui com o Argel, nosso convidado do Donos da Bola de hoje. Argel, quando a gente anunciou nas redes sociais que tu virias, muita gente, claro,
queria saber, queria fazer pergunta sobre a tua carreira depois da saída do Internacional. E tem o lado do gremista que quer tocar a flauta. E aí eu vou ter que te fazer essa pergunta. A situação do trator, ela te incomoda ainda hoje? Não, tranquilo. Poderia incomodar o outro, menos eu. Até porque eu não falei nada demais. E poderia ter falado. E as pessoas que me conhecem, poderiam ter falado muito mais. Eu não acho que isso foi relevante para definir o jogo no domingo, no caso. É uma coisa normal. Hoje, eu acho que a imprensa, às vezes, ela excede em alguns momentos, porque é algo particular. É uma coisa que tem que ser pensada. Hoje, nesse mundo que a gente vive aí de celular, eu acho que foi uma coisa que tentaram fazer, até por eu me policiar muito, né? Porque foram 11 meses de eu me cuidar muito, né? Para não ter problema nenhum. E a gente sempre teve um respeito muito grande pelo adversário, né? Como treinador internacional, nós fizemos 3 Grenais. Ganhamos um, perdemos um e empatamos outro. É verdade. Tiramos o Grêmio fora da Copa Sul. Da Primeira Liga? Da Copa da Primeira Liga. Então, não é uma coisa que me incomoda, cara. Eu brinco com isso, até porque eu acho que o Grêmio usava isso, da patrola. E aí perdeu um Grenal no Beira-Rio em 97. Eu até acho que o futebol ficou chato. Por isso que a imprensa dá tanta ênfase nessas coisas. Porque antigamente isso era normal. Tinha mais, né? Eu, quando jogava no Internacional e jogava contra o Grêmio, não ficava brincando. Eu contra o Jardel, nós tínhamos jogado junto na seleção, sabe? Tinha aposta, tinha isso, fazia, né? Se fazia um monte de coisa. Hoje o futebol tá chato. O futebol nada pode, isso não pode, é preconceito, não sei o quê. Porque faltou... faltou com respeito. Não faltou com respeito em momento algum. Você passar o trator, você queria ganhar o jogo. Não precisamos ganhar o jogo, era um jogo importante pra gente precisava ganhar a partida. Clássico, né? Eu sempre digo disso, clássico a gente não joga, a gente se ganha. Essa é a grande verdade. Mas são coisas normais, não me incomoda. Eu brinco, até às vezes, quando perguntam pra mim, e o trator? Eu falei, é vermelho. Pô, vamos segurar esse trator aí, vamos pro intervalo comercial e a gente já volta com mais os donos da bola. Mais os donos da bola aqui na tela da Band. Quero mandar um abraço para o Ronaldo Gonçalves, nosso telespectador, está sempre nos acompanhando. Aquele abraço. Falando em telespectador, roda de novo a pergunta aí pro Argel. Quero a resposta dele agora. Tudo bom? Aqui é o Jonathan Encantado. Teria uma pergunta para fazer pro Argel. Eu queria saber dele se ele treinaria o Grêmio. Tá bom? Valeu, abraço. Nunca ouviu essa, Argel? Essa pergunta que a gente mais responde. Jonathan, nome de craque, hein? Jonathan Alves. Acho que é impossível eu trabalhar no Grêmio. A gente tem um respeito muito grande pelo Grêmio, mas eu tenho uma identificação com o Internacional muito grande. E é a mesma coisa que você vê o Renato Gaúcho trabalhar no Internacional. Então, eu sempre fui um cara frontal, aberto, nunca fugi da pergunta. Nem eu vou querer trabalhar no Grêmio, nem o Grêmio vai me querer. Houve uma época em 2015, né, se comentou bastante, mas depois da minha vinda para o Internacional, né, de a gente estar no Internacional lá quase um ano, trabalhamos 11 meses no Internacional, aflorou ainda mais a minha identificação. E não adianta, aqui no Rio Grande do Sul, ou você é vermelho ou você é azul. E eu sou vermelho até porque comecei nesse clube, que me deu todas as condições para ser jogador profissional. Tive a honra de voltar como treinador, né, de ganhar 2 títulos com esse clube. Depois que a gente saiu de lá, né, a gente não conseguiu comemorar um título ainda. Quem sabe a gente consiga aí comemorar o Campeonato Brasileiro. Tá certo. Vamos para a concentração do Grêmio, mais informação de tricolor. Aliás, a gente está recebendo o Argel, que foi zagueiro, tem informação de um zagueiro do Grêmio, Simon Bianchini. Aliás, essa informação que surgiu na semana passada e o Grêmio tratou como uma especulação e praticamente é descartado uma proposta do futebol italiano pelo Walter Kahneman. Pois bem, Felipe, ontem a informação foi confirmada. Veio da Itália que o Cagliari teria feito uma oferta de 3 milhões de euros pelo zagueiro Walter Kahneman. Pois bem, chequei com o próprio presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que confirma a proposta e já confirma que o Grêmio também a rejeitou, porque os valores eram baixos e o Grêmio não pensa na liberação do defensor. Inclusive, ontem o Alberto Guerra confirmou no ar na Rádio Bandeirantes tal situação. O Grêmio já está preparando uma oferta para renovar o contrato de Walter Kahneman, que já tinha sido renovado no final do ano passado, em meio à disputa do Mundial de Clubes. Mas o Grêmio quer aumentar o salário do jogador e também o vínculo atual do atleta que vai até 2020. O Grêmio quer valorizar ainda mais Walter Kahneman, que retorna hoje à equipe titular.
O que interessa é que a notícia ela é verídica, a informação existia, ninguém inventou isso aí para prejudicar o Grêmio. A proposta realmente Mas que da cara Itália de chegou, pau né? essa proposta aí do Cagliari, né? 3 milhões de euros? Isso. 13 milhões de reais. 13 milhões de reais dá, mais ou menos. Péssima proposta. E para o Cagliari para lutar para não cair. Seria ruim para o Kahneman e péssimo para o Grêmio o negócio, perdeu o zagueiro titular. Vamos com informações do América Mineiro. O Bruno Ravazoli traz o time do América que tem novo treinador. Pois é, Felipe, o América Mineiro é 17º colocado no Campeonato Brasileiro, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, não vence há 5 rodadas, a última vitória foi no dia 3 de junho contra o Atlético Paranaense na 9ª rodada. Na última terça-feira, Ricardo Drubes, que voltou a ser diretor de futebol, e o Coelho anunciou Adilson Batista, ex-treinador de Grêmio e Cruzeiro. Passa aqui, antes de nós ouvirmos uma resposta do Adilson Batista, o time do América Mineiro, com vários jogadores experientes. João Ricardo, Aderlan Messias, Matheus Ferraz e Giovani, Leandro Donizete, Juninho, Wesley, Christian, Gerson Magrão, na frente o Rafael Moura. Agora a gente ouve uma resposta aí do Adilson Batista, técnico do Coelho, falando sobre o desafio de assumir um time que está lá embaixo, na rabeira da tabela. Eu vou vivenciar jogo a jogo. Eu vou vivenciar o Internacional, consumir o América, para que a gente consiga realizar aquilo que eu tenho em mente e passar para a diretoria que acreditou no potencial, no trabalho, na experiência. Tem que ter organização. Sem organização, eu penso que as coisas pioram. Então, a gente precisa estar bem concentrado e organizado para sair da situação. Tomara que o América Mineiro tenha um novo treinador, mas não tenha ativo na vida dele nessa noite contra o Internacional. Você quer estar mais confiante, ter mais vontade entre 4 paredes, parceiro? O ativo é o estimulante mais vendido do Brasil. É ou não é, Rafael? É verdade, Felipe. Tudo certo. O mais vendido no Brasil. O ativo tem a fórmula perfeita que vai reacender a chama e garantir momentos prazerosos e intensos na sua vida sexual. Como é que tá a tua vida sexual? Prático. Tá boa, né? A minha também. Prático, eficiente, ele age no seu corpo por vários dias e é indicado para homens de todas as idades, dos 20 até os 80 anos. Telefone na tela, o recado é diário aqui na Band, 0800 601 0700. E atenção, aproveite nosso descontão de final do mês. Parcelinha mínima desse tamanho, cabe no teu bolso. Primeiro pagamento só lá para setembro. Então compra, conhece, faz o efeito no organismo e vai pagar só lá em setembro. Entrega totalmente sigilosa e gratuita para todo o estado. E tem presente em dobro, hein? Na compra dos nossos combos especiais, parcela em até 10 vezes sem juros. Então não perde tempo, meu amigo. 0800 601 0700 para dar uma ativada na tua vida sexual. Deixa que eu repito o telefone. 0800 601 0700. Apimente a tua vida a 2 com Ativa e fique na Ativa. Sempre o telefone está aqui embaixo, não perde essa oportunidade. Vamos voltar com o papo aqui com o Argel, nosso convidado do Donos da Bola de hoje. Argel, quando a gente anunciou nas redes sociais que tu virias, muita gente, claro, queria saber, queria fazer pergunta sobre a tua carreira depois da saída do Internacional. E tem o lado do gremista que quer tocar a flauta. E aí eu vou ter que te fazer essa pergunta. A situação do trator, ela te incomoda ainda hoje? Não, tranquilo. Poderia incomodar o outro, menos eu. Até porque eu não falei nada demais. E poderia ter falado. E as pessoas que me conhecem, poderiam ter falado muito mais. Eu não acho que isso foi relevante para definir o jogo no domingo, no caso. É uma coisa normal. Hoje, eu acho que a imprensa, às vezes, ela excede em alguns momentos, porque é um algo particular, é uma coisa que tem que ser pensada. Hoje, nesse mundo que a gente vive aí de celular, eu acho que foi uma coisa que tentaram fazer, até por eu me policiar muito, né? Porque foram 11 meses de eu me cuidar muito, né? Para não ter problema nenhum. E a gente sempre teve um respeito muito grande pelo adversário. Como treinador internacional, nós fizemos 3 Grenais. Ganhamos um, perdemos um e empatamos outro. É verdade. Tiramos o Grêmio fora da Copa Sul. Da Primeira Liga? Da Copa da Primeira Liga. Então, não é uma coisa que me incomoda, cara. Eu brinco com isso, até porque eu acho que o Grêmio usava isso, da patrola. Aí perdeu um Grenal no Beira-Rio em 97. Eu até acho que o futebol ficou chato. Por isso que a imprensa dá tanta ênfase nessas coisas. Porque antigamente isso era normal. Tinha mais, né? Eu, quando jogava no Internacional e jogava contra o Grêmio, nós ficava brincando. Eu contra o Jardel, nós tínhamos jogado junto na seleção, sabe? Tinha aposta, tinha isso, fazia, né?
se fazia um monte de coisa. Hoje o futebol tá chato. O futebol nada pode, isso não pode, é preconceito, não sei o quê, porque faltou... faltou com respeito. Não faltou com respeito em momento algum. Você passar o trator, você querer ganhar o jogo. Não precisamos ganhar o jogo, era um jogo importante pra gente precisava ganhar a partida. Clássico, eu sempre digo disso, clássico a gente não joga, a gente se ganha. Essa é a grande verdade. Mas são coisas normais, não me incomoda, eu brinco, até às vezes... Quando perguntam para mim, e o trator? Eu falei, é vermelho. Boa, vamos segurar esse trator aí, vamos para o intervalo comercial e a gente já volta com mais os donos da bola. Os donos da bola. Oferecimento Santa Clara. Bem mais que leite. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Olá, campeões. Diretamente do Rally Portugal para o Band Motores. No Band Motores deste fim de semana, a etapa do Mundial de Rally em Portugal. Vamos acelerar o SUV de luxo da Mercedes-Benz. Como o SUV mudou até mesmo um pouco o conceito, né? As montadoras também equipam os carros, né, dentro daquilo que elas têm de melhor. E a superação de um recorde de 35 anos das pistas. Oferecimento: as melhores marcas estão na Savaralto, para quem prefere o melhor. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança. Mas se você já tem uma X80 Lifan, Sun Motors, na Ipiranga 7090. Panambra, agora na Padre Cacique 1178. Fiat Cronos, o sedã mais esportivo da categoria. Tiguan Allspace, um novo carro, uma nova Volkswagen. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo para tudo quanto é esporte. A nova Volkswagen tem lançamentos pensados em você. Novas tecnologias, a potência e economia dos motores TSI, segurança, conforto e ofertas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e saia de carro novo no especial Nova Volkswagen. Só em julho, supervalorização de R$2.000 no seu usado na troca pelo novo Polo ou pelo Virtus. Novo Polo 1.6 conversões a partir de 55.990 com taxa zero. E Virtus TSI automático com taxa zero. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti, chegou o momento. E hoje, Walter Júnior, fazia tempo que Walter Júnior não ficava na marca do pênalti. Rodrigo Gutierrez, de Novo Hamburgo, te pergunta o seguinte, Valtinho. Quem será mais importante para o seu time no segundo semestre? O Everton para o Grêmio ou o D'Alessandro para o Inter? Eu vou do D'Alessandro pela experiência, acho que ele é o jogador que pode entrar no segundo tempo e mudar a cara da partida. O Everton é um titular que ele vai fazer a diferença dentro do jogo, mas mudar o jogo, essa capacidade do D'Alessandro vai ter e acho que ele vai começar a ser um 12º jogador do elenco. Boa, respondido então. Bruno Ravazoli, traz mais informações, Central Band do Esporte. Bom, Felipe, ontem no jogo das 7h30 da noite, o Fluminense venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0 no Maracanã. Gol marcado pelo Gilberto. Bola do Marcos Júnior na área. Gilberto de perna esquerda pegou o rebote, fuzilou para o fundo da rede. Fluminense 9º colocado 1, Palmeiras 6º colocado 0. Depois do jogo, a diretoria do Clube Paulista anunciou a demissão do técnico Roger Machado. Portanto, Roger Machado não é mais técnico do Palmeiras. A imprensa paulista noticia que Luiz Felipe Scolari é o favorito para assumir o Verdão. Já foram 12 trocas em 11 clubes só neste campeonato brasileiro, Felipe. A gente falava sobre isso, é a cultura do futebol brasileiro, né? De ganhar, se não ganhar, tá fora. Isso te prejudicou também, Argel? Não, o planejamento é zero. A imprensa fala em planejamento, os dirigentes falam em planejamento. Quem fala mais são os dirigentes. Em projeto, tudo isso. E aí, por isso que a gente viu isso aí, a Copa do Mundo. A tua saída do Inter, tu pediu demissão ou foi demitido? Não, foi um acordo. A gente sentou, conversou, foi um acordo que a gente conversou com o presidente, com o Pellegrini.
Já havia um desgaste, né? E é normal, nós tínhamos 4 derrotas seguidas. 4 derrotas seguidas no Internacional, no Grêmio, no Palmeiras, no Corinthians. Pesa. Mas nem o Mourinho aguenta. Aqui no futebol brasileiro, nós temos essa cultura. E os treinadores, nós, os treinadores, estamos acostumados com isso. Então a gente vive de resultado. Não pensa que o treinador é avaliado por desempenho. Não, desempenho é o último plano, é o resultado. Ganhou, continua. Não ganhou, tá fora. Argel, o papo tá bom. Vou fazer um link ao vivo de Florianópolis, que eu sei que vai para lá agora. Até é verdade. A gente fica entre Florianópolis e Porto Alegre, né? Eu tenho um negócio lá em Floripa, eu gosto muito de ir lá também. E aí eu fico Porto Alegre, Floripa, Porto Alegre, Floripa. Valeu, obrigado por aceitar o nosso abraço, convite. tava muito legal. Donos da Bola fica por aqui, voltamos amanhã no mesmo horário. Vem aí o Band Mulher com a Regina Lima. Abraço.